Fagundes Varela, assim como diversos outros municípios da nossa região, está considerada como infestada pelo mosquito da dengue. Felizmente, este mosquito ainda não apresenta o positivo para esta doença. E neste quadro Acontece, nós vamos te contar um pouco sobre os sintomas e os cuidados que você fagundense e todos os munícipes da região devem ter com relação a este mosquito. Nós temos então o aparecimento já, né, de pacientes com a dengue, que é uma doença febril transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, quando ele tem a infecção pelo vírus. Então, é um arbovírus com 4 sorotipos diferentes que causam a mesma doença. Então, os primeiros sintomas que o paciente contaminado pela dengue vai apresentar são febre alta, que pode durar entre 2 a 7 dias, dores articulares muito intensas, então dores nos joelhos, nos cotovelos, nos punhos, nos tornozelos. As dores articulares são uma marca registrada dessa doença. Associada à dor de cabeça, é uma dor de cabeça que pode apresentar uma característica de ser retroocular, ou seja, uma dor de cabeça mais atrás dos olhos. Sintomas como indisposição, falta de apetite e também algumas vezes algumas manchas vermelhas pelo corpo. Esses sintomas são os sintomas da forma mais leve da doença. E nós podemos ter, depois de uma segunda infecção, quando o paciente é infectado pela dengue pela segunda ou terceira vez, esse paciente pode desenvolver uma forma grave, onde aparece então a dengue hemorrágica, que é um quadro mais severo. Então os pacientes podem apresentar sangramentos de nariz, sangramentos gengivais, sangramentos de tubo digestivo, e são então quadros que a gente considera mais graves, que necessitam muitas vezes de internação hospitalar. Esses quadros podem evoluir também para quadros de falência de órgãos e até a morte. Então a dengue, na verdade, mesmo sendo uma doença transmitida por um mosquito, né, por esse arbovírus, causada pelo arbovírus, ela pode se tornar uma doença desde um quadro leve, gripal. Claro, a diferença entre quadros respiratórios é que na dengue o paciente não vai apresentar espirros, obstrução nasal, mas é um quadro gripal, febril, com essas possíveis consequências, desde um quadro leve até uma doença grave que pode levar até a morte. Muitas vezes o paciente nem se deu conta que foi picado pelo mosquito, né? Então, ao primeiro sinal de febre alta e dor de cabeça, nós pedimos para que o paciente já se antecipe e venha nos procurar na unidade de saúde, porque nós podemos tratar isso desde cedo, não com medicações específicas, mas com medicações para o maior conforto do paciente e, obviamente, ficar de olho nesse paciente, ficar monitorando esse paciente para que não desenvolva as formas graves, ou se desenvolver as formas graves, a gente esteja atento e tome as providências necessárias. A gente trabalha hoje, desde maio do ano passado, fazendo levantamentos de índice, que o município possa ser infestado, que é um trabalho feito por bimestres. Daí a gente vai nas casas, averigua os terrenos e faz todos esses levantamentos pedidos pelo Ministério da Saúde. A gente faz cada 15 dias um tratamento de prédios públicos, pontos estratégicos, que são locais definidos para a gente ir e averiguar se tem incidência de focos de mosquitos. Ou larvas, algumas coisas do gênero. Como ela é distinta das outras doenças, porque elas são 3 doenças, na verdade, que elas são causadas pelo mesmo mosquito, que é a dengue, a zika e a chikungunya, que normalmente aqui no sul é mais difícil de acontecer, porém pode ser que venha importada de outro estado, né, de outro lugar, que elas são doenças febris, que elas têm uma gravidade maior, né, se atingir, dependendo. A chikungunya também é uma doença que depois que tu contrai ela tu fica imune a ela, né? Tu não vai se contaminar de novo com ela, mesmo tu sendo picado novamente, e o vírus entrado em contato também não pega mais. A zika também é uma doença febril, daí ela vai deixando algumas manchinhas no corpo, a dengue também, e a dengue daí ela tem uma preocupação maior, que pode ser que tu se agrave com ela e tu tenha dengue hemorrágica, né? Os treinamentos são oferecidos pelo Ministério da Saúde. A gente estava fazendo virtual alguma parte e também fez algum treinamento presencial.
Então, mensalmente, a gente está se aprimorando no assunto e está estudando mais, porque a dengue está vindo com uma velocidade bem alta, né? Então, aqui os municípios a maioria dos municípios está enfrentando uma onda, assim, bem significativa. Aqui a gente trabalha com as caixas d'água, a gente pede para que a pessoa vede ela bem, que, se possível, coloque cloro. Então, a comunidade está envolvida, ela está cuidando, assim, das suas casas. O problema é que, na verdade, ele é um mosquito exigente, né? Ele quer uma aguinha parada, uma aguinha limpa, ele não vai em qualquer lugar, então ele escolhe bem, ele é bem estrategista. E a gente pede sempre para a comunidade nos ajudar, né? Nos auxiliar para que cuide das suas casas, pelo menos para a gente ter uma possibilidade de evitar, né? Que daqui a pouco a gente tem bastante focos de mosquito. Porém, a gente não tem mosquitos contaminados ainda, né, com o vírus. E a gente quer que não aconteça isso, para não ter essa doença também. Porque a gente já vem de uma pandemia, né? Agora a gente tem uma epidemia que a gente não tem tratamento para essa doença, né? A dengue é uma doença que ela não tem tratamento, ela não tem vacina. A única maneira que a gente pode evitar ela é não deixar o mosquito chegar, né? O mosquito nascer.